Ele é professor, empresário e financista, reitor do IBMEC Rio de Janeiro. Sempre atento às inovações nas áreas de ensino e mercado, Samuel Barros é o nosso convidado aqui no Rio ETEC. Seja muito bem-vindo, Samuel. Obrigado, Beto. Prazer estar aqui conversando contigo sobre temas que estão na minha vida. Afinal, eu trabalho com tecnologia desde os 10 anos de idade, que foi quando eu aprendi a programar. Então, de lá para cá, juntei isso com a minha carreira e hoje vida de tecnologia faz parte do meu dia a dia. Então você vai ficar bem confortável com as perguntas que eu vou te fazer, com certeza. E vai gostar. Vamos falar de universidades e o que mudou no papel das universidades e instituições de ensino superior depois dessa revolução digital que a gente está vivendo. Muita coisa, né, nova, né? Como incorporar isso? Bom, mudar no papel é um termo bastante pesado. Então, a universidade ela não mudou o papel dela. Ela continua sendo um centro de ensino e um centro de excelência, via de regra. Quando a gente pensa no que mudou efetivamente, hoje a gente encontra um perfil de aluno mais ansioso, mais imediatista e bastante mais preocupado com entregas. Consequentemente, a universidade também fica mais preocupada com isso. Ela acaba ficando mais imediatista, mais ansiosa também no geral. Mais pressionada, talvez, né, também? Pressionada nem tanto, Não. porque a pressão a gente teria que considerar um agente externo nessa operação. Como é interno, é uma ansiedade mesmo, é uma preocupação e não uma pressão de como eu vou entregar melhor, como eu vou fazer esse aluno prestar mais atenção, como eu vou trazer essa tecnologia para a sala de aula sem perder a qualidade da presencialidade, a qualidade do relacionamento entre os alunos e professores, como é que eu integro todo esse novo ambiente que a pandemia meio que expôs, não que não existisse, já existia, mas a pandemia expôs isso para a gente, sem ter perda. Esse é o grande anseio. E quando a gente pensa nisso, e eu penso que trazer isso para o ambiente acadêmico é extremamente saudável e necessário. Porque esse aluno, no ambiente profissional, ele vai trabalhar com muita tecnologia, ele vai trabalhar com experiências com inteligência artificial, ele vai trabalhar com realidade aumentada, ele vai trabalhar com uma vida diferente da época que, por exemplo, eu era executivo de mercado. Então, que era muito mais papel. Tinha computador, ok, eu não sou tão velho assim, mas a aplicabilidade da tecnologia era diferente da aplicabilidade de hoje. Então, o que muda nessa visão da universidade é que a universidade, ela obrigatoriamente precisa se adaptar a esse cenário. Algumas já se adaptaram de maneira mais rápida, outras têm mais dificuldade, principalmente por questões orçamentárias, regras de governo e etc. Mas se adaptar a essa realidade e entregar o melhor possível para esse aluno dentro desse ambiente novo que ele vai viver no mercado de trabalho. Então é esse o novo desenho da universidade, que no final das contas é igual ao velho. Porque o que a universidade fazia era entregar para o aluno a condição dele estar no mercado de trabalho. Agora com mais tecnologia, com mais velocidade, com mais preocupação e tentando controlar um pouco a ansiedade desse aluno, até porque ele é extremamente ansioso hoje em dia. Pois é, vamos falar desse aluno, dessa aluna de 2024, como ele é, o que mudou, né, com essas, tudo que aconteceu, né, no mundo, né, e na tecnologia, e como lidar com ele. Eu tive a oportunidade de passear lá pelo campus do IBMEC, vi muita coisa nova, que com certeza há 2, 3 anos não existia, né? Então, há um movimento, eu sinto um movimento aí para que as universidades, no caso do IBMEC também, né, acompanhar essas mudanças, como você falou, para ter a atenção dos alunos também, né? Não adianta ter só alunos e alunas desinteressados, né? Então, como é esse aluno de 2024 e essa aluna? Esse aluno, como eu disse, é um aluno um pouco mais ansioso do que nós éramos como aluno. Tá? Por que isso? Porque a tecnologia entrega muito mais rápido informação para ele. Consequentemente, para eu manter ele em sala de aula, para eu trazer a presença dele, eu tenho que entregar para ele algo mais dinâmico, mais interessante, mais aplicado, mais prático do que meramente a teoria. Não que a teoria não seja relevante, é extremamente relevante. Sem teoria você não tem prática, é simples assim. No entanto, eu tenho que praticar essa teoria com esse aluno com mais frequência. E aí eu preciso de laboratórios mais avançados, eu preciso de dinâmicas mais avançadas, eu preciso de professores mais antenados, necessariamente para trazer esse aluno, para trazer a presença desse aluno. Quando eu falo trazer a presença, não é o físico. Fisicamente ele está lá. A cabeça dele está em Plutão. Então eu preciso trazer a cabeça dele também para a sala de aula.
Em virtude disso, em virtude da pandemia, onde esse aluno acabou vivendo um período de virtualidade muito grande, ele acaba também tendo algum grau de necessidade de tecnologia presente. Isso significa que eu vou levar para ele, necessariamente a educação precisa levar para ele, elementos os quais ele se acostumou e que vão fazer parte do dia a dia dele. Isso faz com que seja um aluno mais rápido no processo de resposta, lamentavelmente mais superficial em alguns pontos. E aí a gente tem que usar o termo escolhido internacionalmente como termo de 2024, que é o do cérebro podre. Eu li isso ontem, exatamente. Porque ele se acostumou a conteúdos muito superficiais. Então, quando você entra no conteúdo, aprofunda, você precisa levar para ele o motivo daquela importância, o porquê que aquela profundidade é legal, o porquê que aquilo vai ser relevante para a vida dele. E aí é nesse momento onde você ganha esse aluno. O aluno hoje ele precisa ser, entre aspas, convencido que aquilo é importante. Quando a gente foi aluno, o convencimento era o professor estar em sala de aula, isso é o suficiente. Então, exatamente. Se ele começasse a ensinar receita de miojo, a gente saía anotando, porque a receita de miojo deve ser importante por algum motivo. Eu não sei qual porque o soberano é ele. Hoje em dia, como você tem muita informação espalhada, a soberania do professor vem da aplicabilidade. Então, o professor precisa convencer aquele aluno que aquilo é relevante. E vou dizer para você, não é um trabalho fácil. Não é. Não é. Pois é. Vamos falar agora dessa sigla que, né, surgiu há algum tempo, mas ficou mais presente, né, na mídia, principalmente há pouco tempo, que é a ESG. Você é ligado a esse termo, né, e vai explicar o que que práticas são essas, né? Então eu queria saber o que é, para dar uma explicada para o nosso público de uma maneira simples, né? E qual é o teu envolvimento, né? E como essas práticas estão sendo implementadas também no IBMEC? ESG é uma sigla que atualmente está muito famosa, mas não é algo que começou hoje, já começou há muito tempo. O ESG significa Ambiental, Social e Governança, onde a gente se preocupa com métodos, medidas e processos que melhoram a sustentabilidade do planeta. Ambiental, nesse caso, social, para você ter um equilíbrio social mais adequado, e de governança, porque existe uma questão ética por trás disso, uma questão moral por trás disso. Quando a gente fala de ter ficado famosa há pouco tempo, é porque isso já existe há algum tempo em diversas empresas. Muitas empresas há muito tempo se preocupam com questões ambientais, com igualdade dentro do trabalho, entre homens e mulheres, entre grupos minoritários e etc. Assim como muitas empresas têm preocupação ética também na parte de governança, com documentação, com estrutura, com regras, etc. No entanto, isso foi empacotado nesse conceito ESG, nessa estrutura, e ficou famoso por uma questão necessária para a sociedade. Se a gente não tomar cuidado, muito em breve a gente vai ter que se mudar do planeta Terra para um outro planeta, porque a gente está acabando com ele do jeito que a gente está consumindo e destruindo. E a espaçonave do Elon Musk ainda não está pronta para a gente. Não está pronta. E eu não sei se Marte é o melhor destino. Eu acho que lá talvez seja um pouquinho radioativo demais para a gente. Então, existe essa preocupação e também por uma questão de igualdade social. O mundo tem evoluído, as sociedades têm evoluído. Então é necessário que a gente também evolua em termos de relacionamento. É justo e honesto que isso aconteça. E dentro desse cenário, onde é que eu estou muito envolvido? Com preocupação relativa a lixo eletrônico. Como eu sou uma pessoa de tecnologia e eu sempre me preocupei em o que eu vou fazer com esse equipamento a partir do momento que ele se torna obsoleto, eu comecei a estudar muito sobre isso, aprofundar muito nesse tema. E hoje eu escrevo bastante sobre esse tema, estudo bastante esse tema. E é uma preocupação que eu tenho não só porque eu gosto, que é um tema que me dá prazer de escrever e de estudar, mas também porque eu tenho uma filha de 7 anos. Então, convenhamos, daqui a pouco ela que vai herdar esse planeta. E um planeta com lençóis freáticos contaminados por metais pesados, cheio de microplástico, que já está, cheio de destruição para você conseguir ouro e prata que você consegue através de processos que ainda são bastante sujos. Por que não reutilizar o que a gente já está utilizando, o que a gente já produz? O que a gente vai fazer com a quantidade de bateria de carro elétrico que a gente vai ter muito em breve? Eu já sei de diversas empresas que estão utilizando bateria de segunda vida
para fazer unidades de no-break. E funciona tão bem quanto baterias de primeira vida. Então, como é que a gente organiza isso? Como é que a gente ganha dinheiro com isso para a sociedade? Como é que você fortalece a relação das empresas com o consumidor através de um consumo mais saudável? Então, essa é uma preocupação que eu tenho dentro desse ambiente de ESG. E isso é o que hoje me motiva a estudar bastante sobre esse tema e trabalhar muito nesse tema. No IBMEC, a gente tem essa preocupação muito mais voltada para a área social, porque a gente produz muito pouco lixo eletrônico. Uhum. Então, eu não tenho um consumo absurdo de baterias, a gente não compra equipamento se não é necessário, então a gente tem uma preocupação muito grande com a parte tecnológica. Consequentemente, isso daí eu já faço. Quando eu trago para a área social, a gente trabalha aí com inclusões. Então, bolsas, ProUni, bolsas para alunos que têm necessidades socioeconômicas, inclusão em ligas, por exemplo. A gente tem uma liga de tecnologia que é exclusiva para meninas. Então, a gente vai incluindo essa população que em algum momento é minorizada para fazer parte de um ambiente maior e, consequentemente, se posicionar de forma mais clara e crítica dentro desse ambiente de mercado. Legal. Queria saber agora sobre inteligência artificial, como vocês estão vendo essa tecnologia, que também não é nova, mas explodiu há uns 2 anos no IBMEC. Antes até, como é que vocês já estavam aí sondando? Porque o IBMEC tem a sorte de ter um cara de tecnologia aí como reitor, sorte do IBMEC. Então, um cara que já está antenado, é um cara que está sempre procurando e vendo. Então, e essas coisas, quando tem o hype, acaba que usa demais, errado, né? Então, como vocês estão filtrando aí o uso, né? E que acredito que não tenha começado há 2 anos, de jeito nenhum. E de outras tecnologias, como é que vocês fazem essa filtragem, né? Bom, vamos falar um pouco do histórico. A gente tem nas matrizes dos cursos de negócios análise de Big Data, Data Mining e operação de modelos preditivos, que é um perfil de inteligência artificial, desde 2018. Então, estou falando dos cursos de administração, economia, dentro do próprio curso de direito, a gente já trabalha com isso desde 2018, na matriz obrigatória, não é uma eletiva. Então, isso para a gente é muito comum, já está no sangue. Eu tenho um dedo nessa história de ter isso desde 2018. Foi quando eu assumi a coordenação de administração, eu falei, cara, precisa ter um negócio desse aí. A gente enfiou dentro da matriz e todos os cursos entraram, embarcaram e fazem isso desde lá. Como é que a gente enxerga isso hoje? Bom, quando eu falo de inteligência artificial, ela é um martelo, ela é uma chave de fenda, ela é uma ferramenta para um profissional. Então, eu preciso ensinar o profissional como é que ele utiliza aquilo de maneira ética, sustentável, viável, sem cometer nenhum tipo de crime, até porque ela permite que você comita diversos diversos tipos de questões éticas ali por trás. Então, eu me sinto obrigado a ensinar ele a usar aquela nova chave de fenda para ele. Isso é importante porque ganha velocidade no processo dele. É importante porque eu sei o que eu estou dizendo para ele que ele pode usar. E também é importante porque ele aprende de forma ética como resolver um problema utilizando aquela nova ferramenta. A nossa percepção é que muito em breve todo mundo vai ter que saber usar a inteligência artificial em algum nível. Porque da mesma forma que há 20 anos atrás 90% das pessoas não utilizavam o computador de forma corriqueira, vamos voltar um pouco mais, 15 anos atrás ninguém usava smartphone. Hoje em dia você... Está fora do mercado. Se você não sabe usar, lamento. Entra na linha, se muda para uma caverna no meio do nada. E vai viver de inseto e o que você planta. É isso. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela vai se tornar um elemento básico, necessário e padrão para o dia a dia. Eu diria que vai se tornar, não. Eu diria que já se tornou. A questão é que tem muita gente que ainda não sabe usar. Então, ensinar esse processo de maneira ética é essencial. Consequentemente, você tem que incluir isso dentro das disciplinas. E aí não é ter uma disciplina que tenha IA. Todas as disciplinas vão estar com IA em algum momento. É claro, aquelas mais afeitas. Não faz sentido eu incluir IA numa disciplina de cálculo 1. Cálculo 1 é cálculo. Você vai ter que aprender a fazer o cálculo. Se eu enfiar uma IA ali, vai ser, olha só, a IA também sabe fazer. Só isso. Mas você tem que saber corrigir a IA. Então você precisa saber como faz para... Não, fez errado, a conta aqui está errada, arruma isso aí. E eu falo que você tem que saber corrigir porque uma das primeiras brincadeiras que eu fiz com o ChatGPT, como eu sou de finanças originalmente, foi pedir para ele calcular carteira de investimento para mim.
E ele calculava umas abominações. Uns negócios assim bizarríssimos. Mas como eu sei fazer a conta, eu, cara, tá errado. Então, pô, não é assim que faz a conta. Tem que usar o modelo tal, usar isso, usar aquilo. Pô, o mercado brasileiro tem uma regra diferente de imposto. E aí você vai ensinando aquela IA, aquele prompt a fazer algo melhor para você. Você ganha velocidade. Agora, imagina isso no mundo de direito. Certamente hoje tem uma penca de advogados utilizando IA para fazer petição sem nem ler o que a IA escreveu. Tem que ler, tem que saber o que está escrito. Pô, pode usar? Pode, na realidade deve. Acelera o teu processo. No entanto, está certo o que ela escreveu? A forma com que ela escreveu vai ajudar você no teu caso? A forma com que ela escreveu uma defesa qualquer para alguma coisa vai te ajudar na sua análise? Vamos levar isso para o universo de relações internacionais. Você precisa fazer uma negociação com a China. Pô, a China é grande pra caramba. Só que você precisa fazer uma negociação com um determinado local da China. Será que ele tem características específicas? A IA pode trazer essa informação de maneira mais rápida. Quais seriam os melhores termos a serem utilizados? Qual seria a melhor forma de abordagem? Quais seriam as maiores empresas daquela região? Se precisa ou não de relacionamento com o governo? Qual a legislação local? Então você utiliza a IA nesse contexto para te ajudar. E quando você vai para a engenharia, o céu é o limite. Porque a engenharia, você pode utilizar a IA, inclusive, para te ajudar a pensar em novos modelos e processos. Mas, claro, se você não tiver a base, a IA ela vai ser uma muleta manca. Porque a gente sabe que, principalmente a generativa, ela é criativa. Consequentemente, ela inventa e gosta de alucinar de vez em quando. A alucinação faz parte do código. Exatamente. Então, ela é muito criativa. Então, se você não tem base daquilo, corre-se um grande risco de você falar alguma asneira, ou escrever alguma asneira, ou praticar alguma asneira, porque você não sabia do que ela estava fazendo. Agora vamos falar sobre moedas digitais, Bitcoin, Drex. Você é um cara, né, que veio também de finanças, blockchain. Como é que está isso? Como no mundo? Como você está vendo isso no Brasil, que é um país que sabidamente é inovador, né? Nosso Banco Central, a gente teve que aprender, não é, com a hiperinflação, tem toda essa história. Então a gente aprendeu rápido, né? Mais rápido que os americanos, inclusive. E como você está vendo, então, esses movimentos? Porque teve um hype também e agora deu uma acalmada aí, já não se fala tanto em, sei lá... como é que eram aqueles... Os quadros caríssimos, pô, deixa eu estar fugindo o nome. Como é que era o nome mesmo? Os NFTs, né? Aquilo foi de 300 mil, não sei quantos milhões de dólares. Enfim, então deu uma baixada. A gente pode fazer um paralelo com o metaverso. Sim. Teve um hype absurdo isso. E depois morreu. NFT teve um hype absurdo, depois morreu. Morreu, vírgula. Foi para um saiu patamar. Do hype. Saiu do hype. Foi para o patamar onde ele deveria nunca ter saído. E aí você tem algumas análises bastante peculiares. O metaverso, ele não morreu mesmo. Sim. Inclusive, ele é extremamente útil em diversas áreas. Medicina usa de forma absurda. Treinamentos você usa muito. Arquitetura, urbanismo você usa muito. As visitas virtuais. Pô. Um absurdo aquilo. É maravilhoso. O metaverso nunca foi para ser ferramenta comum. Por quê? Você precisa de gadgets, você precisa de adicionais, você precisa de um monte de outras... Não é tão confortável. Parafernálias. Que, por exemplo, a inteligência artificial não precisa. Ele roda no seu telefone. Exato. Então, o metaverso, ele foi muito legal quando foi hype. Eu surfei muito nessa onda, não vou mentir para você. Eu gostei bastante daquilo. Até porque eu sou disruptivo. Eu tenho mania de aparecer um negócio novo, eu dou um jeito de praticar aquilo, de viver aquilo um pouco. E quando ele foi para o patamar dele, eu falei, cara, agora ele está no lugar certo. É isso. O Mark Zuckerberg deu uma super... Valorizou demais uma tecnologia que não estava pronta ainda, naquele nível que ele achava, que ele disse que todo mundo vai usar. A tecnologia estava até pronta, só que era tudo caro demais. Mas assim... A gente costumava dizer na academia um negócio muito, muito interessante. Eu não sei se você lembra do VHS e do Betamax. Sim, lembro. Então, o Betamax era o melhor era e não vingou. Superior ao VHS. Só que o VHS é barato, irmão. Então, não dá para competir. O VHS é barato e tinha uma situação muito peculiar. O VHS permitia a gravação de até 6 horas, que para o americano era importante para os jogos de futebol, que eram mais de 3 horas. O Betamax não ia mais de 3 horas. Aguentava. Olha só que coisa. Detalhes. Detalhes. Você vai...
Verdade. E aí você tem, o outro exemplo é o Walkman e o Discman. Isso, Pô, também é outra tecnologia que foi hype, por exemplo, morreu. Por quê? Porque surge alguma coisa melhor depois. No caso do metaverso, o que surgiu foi, cara, é caro demais pra gente operar esse negócio hoje. Talvez daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, ou até 10 anos, não sei, ele volte. Em outro formato, de outro jeito, mais adaptável à realidade. Inteligência artificial não, ela já está no que a gente vai usar. Aí quando você pega criptoativos de forma geral, criptoativo já é uma realidade. Não é algo, vai acontecer. Não, acontece. Você pega Bitcoin acontece. Acontece todo dia, inclusive. Acontece todo segundo, porque a alteração de preço daquele negócio é uma loucura. É uma loucura. Não é para cardíaco, não é para cardíaco. E se você confia no ativo, faz sentido. Se você não confia, não faz sentido como qualquer outro ativo. A grande questão é que você, para entender o funcionamento de um criptoativo, você precisa entender de tecnologia. Ele não é uma operação para amador. O que preocupa hoje no mercado é que você tem muito amador operando o criptoativo. Isso gera um mercado sujo. Então, a preocupação está aí. Mas você tem Ethereum, Bitcoin, você tem o Drex, que vai ou não vai, não sei, está numa discussão aí se vai ou não vai, que precisa ir em algum momento. Todos os governos, em algum momento, vão ter que ter uma moeda digital. Não vai ter para onde fugir. Ou eles vão ter que adotar moedas já existentes, até como sistema de relação. Então, é necessário se estudar isso. Vai demorar um pouco? Vai. O governo brasileiro e o Banco Central brasileiro sempre foi visionário, sempre esteve à frente? Sim, sempre esteve. Sempre se posicionou antes, Tem regra? Tem. Mas, no entanto, é algo que necessita continuar sendo estudado. Não está finalizado e você precisa que o mundo aceite, porque qualquer criptoativo é moeda sem fronteira. E moeda sem fronteira, sem regra, pode financiar qualquer coisa. Então vai precisar criar algum grau de cuidado, de governança, de regra nessa história. Uhum. Então é para onde isso está indo, a criação das regras. Uhum. Já existe uma discussão que eu acho um tanto quanto prematura de que os Estados Unidos vai fazer reserva em Bitcoin com Trump. Se fizer, Bitcoin vai explodir. Então quem tiver posicionado vai ganhar dinheiro como se nunca tivesse ganhado na vida. Em compensação, se não fizer, como o mercado funciona com base em expectativa, quem está posicionado vai perder dinheiro também, porque vai reduzir o valor da moeda. Então, acho que tem muita especulação por trás, acho que pode ter um estudo, sim, penso eu que tem estudo nos Estados Unidos para fazer reserva disso, da mesma forma que tem no Brasil. E em algum momento, todos os países vão ter que ter reserva em criptoativo, até para segurar o criptoativo e o movimento dele no mercado. Porque uma Bitcoin mal operada estoura qualquer mercado financeiro. Vou voltar para a sala de aula. Como ficou a dinâmica numa sala de aula depois da pandemia, né? Quais foram as lições aprendidas e quais... tem espaço, a gente falou há pouco de metaverso, de realidade virtual, realidade aumentada. Como hoje está configurada a dinâmica dentro de uma sala de aula comparada a uns 5 anos atrás, uma coisa assim? Vamos lá. Hoje uma sala de aula precisa ser mais ativa do que uma sala de aula 5 anos atrás, não, mas 10 anos atrás. 5 anos atrás a gente estava ali no meio da pandemia e tal, então o caos era um pouco diferente. Então vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Ela precisa ser bem mais ativa, tem que ser bem mais interessante. O conteúdo tem que fazer mais sentido, a entrega do professor tem que fazer mais sentido. O que a gente aprendeu nesse tempo e o que a gente está aprendendo, afinal, a sala de aula é um aprendizado diário, é que o aluno ele precisa ver sentido, ponto. Se ele não vê sentido, você perde o aluno. É simples assim. Então, existe a necessidade de uma inter-relação entre as disciplinas, existe uma necessidade de uma aplicabilidade muito clara daquele tema a ser abordado e existe uma necessidade de trazer o aluno para o centro do jogo. Se a gente volta a 20 anos atrás, 15 anos atrás, o centro da sala de aula era o professor. Hoje, o centro da sala de aula é a aplicação daquilo. O professor é alguém que tem um conhecimento mais profundo daquela aplicação. É alguém que é capaz de dar mais visão sobre aquela aplicação, uma entrega melhor, um dinamismo melhor para aquela aplicação. E o aluno é alguém que está ávido por entender como é que aquele negócio vai funcionar na vida dele. E como é que ele ganha dinheiro com aquilo?
como é que facilita a vida dele, como é que ele defende aquela posição. Então, o que a gente aprendeu é que precisa ser mais dinâmico e tem que ser mais dinâmico. Isso acaba trazendo tecnologia para dentro. Então, você leva hoje um aluno de arquitetura para visitar o Coliseu, tranquilamente, com óculos de realidade virtual. Você leva um aluno de administração ou de economia para operar a Bolsa de Valores sem perder dinheiro, com um simulador de Bolsa de Valores. Você leva um aluno de direito para um júri simulado, onde você criou uma IAzinha para servir de juiz. Então você tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, alguém para ser o réu, as testemunhas, que aquilo vai acontecer, será gravado, e aí tem uma IA, que é um juiz que vai julgar aquele caso. E aí vai decidir, com base nas argumentações, quem venceu, quem perdeu. Então você traz vida para uma sala de aula onde antes existia uma vida de forma diferente. Só que agora é dinâmico, agora é prático, agora está funcionando. Você faz simulação da ONU. Uma reunião onde os alunos, cada um representa um país, e é uma simulação da ONU e vida que segue. Com direito a pessoas querendo se matar ali dentro, porque é um país que quer dominar o mercado do outro, quer atacar o outro. Está um princípio de guerra e coisas do tipo. Isso em que curso acontece? Relações internacionais. Isso é bem comum em relações internacionais, inclusive. E cada um defendendo a sua posição. O que deixa o negócio muito mais animado, muito mais vivo. Porque é o aluno fazendo a função que ele vai fazer no mercado antes de correr o risco. Protagonista, né? Como protagonista. Ele tem que ser. Antigamente não podia, né? Infelizmente, né? Então, acho não podia ou o professor não queria? Não sei. O mercado não queria. Era o próprio sistema, né? Pode ser. Era o sistema. Então, essa mudança é muito boa. Eu estava pensando aqui, não sei se você tem isso de cabeça, mas você é um cara que é o rei das estatísticas, mas... Algumas estatísticas, não todas. Com exceção de uma impossibilidade financeira de pagar a faculdade no IBMEC, qual é o maior motivo de desistência? Eu fico pensando aqui. A pessoa escolheu errado a profissão ou o curso, quer dizer... Tem muita gente que escolhe errado e muito por imposição dos pais. Então, aquela pressão da família para escolher um curso que não é a essência daquela pessoa. Então, vou usar um exemplo. A família inteira de economistas, o aluno, tradicionalmente, ele vai escolher economia. É o caso de família de médico. Então, a família inteira de médicos, o filho vai escolher medicina. Só que o filho queria ser ator. Então, vai fazer economia. Mas ele queria fazer engenharia de produção. E aí ele faz o primeiro período, o segundo período, se frustra, e aí ele já é maior de idade, aí ele já conseguiu um estágio, um emprego, e fala, pô pai, lamento, não vou acabar esse curso não, vou fazer o que eu quero. Na maior parte das vezes ele consegue migrar para alguma coisa sem perder tanto. Um aluno de economia normalmente migra para administração, vai para o direito. Um aluno de direito migra para relações internacionais, para ADM. Um cara de ADM vai para publicidade. Então ele consegue fazer um trânsito. Mas quando não consegue... Sim, é porque eu fico pensando, as aulas hoje, também a gente tem que relativizar. Se colocar um aluno de hoje numa aula de 10 anos atrás, ele vai morrer. A gente morreria, Beto. Não precisa botar o aluno, não. Se posiciona hoje, sentado numa sala de aula da época da tua faculdade. Você consegue se ver sentado ali? O Beto de hoje? Realmente não. Então, porque então me parece que assim, para você realmente desistir, porque você não está afim, ou não é a tua vocação, porque a coisa está tão dinâmica, me vê essa coisa, o cara estuda relações internacionais e tem uma simulação da ONU, é muito divertido, assim, além de se aprender. Então, a pessoa não queria aquilo. Eu vou relativizar. É aparentemente muito divertido. Porque o país que perde fica muito chateado. Sim, mas é uma dinâmica engajante, entendeu? Sim, é vivo. Vivo. Entendeu? É diferente de você ser só aquela mão única. Eu me lembro das minhas aulas na PUC, que eram 1h40 do cara falando ali, impossível. Direto, 1h40. Todas. Era muito difícil. Existem ainda disciplinas que são assim. Caramba. Porque não tem como. Vamos pegar processo penal, que é uma disciplina do direito. É lei. O aluno vai ter que ler muito, vai ter um professor que vai falar para ele muito, e ele vai ter que escrever um bocado. Não tem como eu pegar no básico de processo penal ou no básico de contratos, que é uma outra disciplina do direito, fazer uma dinâmica muito
que movimente demais a turma. Porque É isso aí. ele precisa saber ali, ele precisa estudar aquilo. Vamos pegar a microeconomia. Cara, a base da microeconomia é leitura e cálculo. Cálculo 1, para quem é da engenharia, para quem é da administração, para quem é de economia, cálculo 1 é cálculo. Ponto. Você senta, pega um lápis, pega uma borracha e vai fazer conta. O seu melhor amigo é a calculadora. Não tem como florear, não tem como. Eu vou fazer o que com cálculo 1 para fazer diferente? Em vez de eu escrever toda a questão, eu vou ditar a questão. Pronto, mudei a dinâmica. É isso. Nosso tempo está acabando. Vamos falar então sobre os cursos, assim, com essa nova realidade. Entraram cursos novos? Como é que vocês fazem assim essa seleção? Ou ficam antenados no que pode entrar na grade? Mudou alguma coisa? Bom, o que mudou? Primeiro, é uma preocupação maior do que a gente consegue trazer para dentro da grade. Então, do que já existe, na matriz já existente, onde é que você inclui novos elementos para tornar aquela disciplina mais dinâmica, aquele tema mais dinâmico, aquele conteúdo mais dinâmico. Então, surge alguma coisa nova, a gente traz. Uma coisa que a gente tem praticado muito é usar jogo de tabuleiro em sala de aula para ensinar lógica, por exemplo. Então, surgiu a possibilidade, apareceu, a gente conseguiu contratar um professor que é especialista em jogo de tabuleiro, que é doutor em pensamento computacional. Então, vamos botar jogo de tabuleiro na sala. Então, vamos trazer uma dinâmica nova para engajar esse aluno, para melhorar esse aluno, para fazer o raciocínio dele melhorar. Então, tudo aquilo que é novo, a gente tenta encontrar uma brecha para encaixar dentro das metodologias. E quando surge um tema que merece um curso completo, a gente cria o curso. A gente acha um especialista ou a gente se especializa e cria o curso. Vou pegar a própria inteligência artificial. A gente já tem um curso de ciência de dados e inteligência artificial como graduação, e graduação full, desde 2021. Então a gente tem esse programa lá. Então já é uma novidade que tem a ver com essas mudanças. É uma novidade antiga pra gente já. Sim. Mas a gente tem ele desde 2021, a primeira turma começou em 2022. Então a gente já tem alunos formando em inteligência artificial agora. No meio do ano que vem, já tem alunos formando no tema. Então é um tema novo que a gente se apropriou. Então se surgir mais alguma coisa interessante, vai vir para o jogo também. Primeiro a gente experimenta, faz sentido? Fez sentido. Ok, o aluno consegue aprender usando essa tecnologia tem volume para ter um curso próprio? Então beleza, tem volume, a gente cria um curso próprio. Não tem volume, como é que a gente aplica isso dentro do próprio conteúdo para que o aluno possa beber dessa fonte e a gente possa entregar uma experiência melhor e mais atualizada para ele. É assim que hoje está funcionando. Legal. Eu conversei com Samuel Barros, que é reitor do IBMEC Rio, financista, cara super antenado em tecnologia, tudo a ver estar aqui no Rio ETEC. Muito obrigado pela sua participação, Samuel. E a gente volta na próxima terça-feira. Até lá.